Bem-vindos todos ao Foro de Goiânia, episódio 1. Esse é um espaço que eu, Gustavo Sabino, Leandro Calaça, estamos iniciando aqui, começando, devido à percepção que a gente teve, que a gente vai, todos os dois aí, eu também, a gente presenças assim, constantes, né? Nas rádios e debate de rádio e TV aqui em Goiânia, e a gente percebeu que os veículos de comunicação aqui de Goiânia, a linha editorial é basicamente sempre de direita ou de extrema direita, né? De forma que tem pouco espaço realmente para um pensamento de esquerda aqui no estado de Goiás, ou para um pensamento progressista, né? Eu acho engraçado quando o pessoal fala que a imprensa é de esquerda, né? A imprensa esquerdista, e quando a gente pega o contexto aqui do estado de Goiás, não é assim, não. Você pega a Rádio Bandeirantes, direita, Rádio Sucesso, porra. Ali é Rádio Bolsonaro FM. Você pega os canais de televisão, é mais notícia factual, e tá faltando um espaço desse, não é, Gustavo e Leandro? Vamos, Gustavo, primeiro. Tá faltando, Valério. Da TV a gente tem a TBC, né, que faz um comentário político também, mas lá a gente é chamado para ser escada de fascista, né? Eles chamam TBC um fascista lá. Que elegeu o Fred, né? A gente pode dizer isso, que Exato. tem um papel fundamental. Exato, eles chamam um fascista e a gente fica só na defesa, a gente não tem tempo para expor nossas ideias, e os temas, eles são sempre um ataque à esquerda, né? Então é fundamental a gente construir um espaço onde a gente saia dessa posição e comece a apresentar as nossas ideias, não só ficar em defesa. Eu mesmo não sei qual é a posição do Leandro hoje, mas a gente lá em 2003, né, Leandro? Quando a gente começou na faculdade e tudo mais, a gente fazia oposição à esquerda ao PT, eu continuo fazendo oposição à esquerda ao PT. E aí, quando eu vou nesse espaço, eu me vejo obrigado a fazer defesa do PT. A maioria das pessoas nem sabe que existe algo à esquerda do PT, né? Pois é, mas é porque assim, são falas tão absurdas e são tão. Hoje a gente vai trazer um exemplo disso, né, Valério, mais no final do programa. Mas são falas tão absurdas que, mesmo a nossa crítica, a gente fica na urgência muito mais de desmentir fake news do que necessariamente apresentar uma crítica à esquerda, apresentar uma posição mais avançada. E eu acho que esse projeto ele vem nesse sentido, para que a gente possa apresentar posições mais avançadas, posições mais à esquerda, que não necessariamente são críticas ao PT, mas que, se forem também, que seja a crítica correta e não a crítica equivocada que a extrema-direita faz. Cara, uma vez eu fui numa rádio dessa aí, e aí a enquete do dia, né? A enquete do dia era: PT tem a ver com o PCC ou não? Pô, se o debate já começa desse jeito, já fui em debate também que eles ficaram pegando meu celular para ver se era iPhone, para jogar no ar esse negócio do socialista de iPhone, entendeu? Então, grande parte não é um debate sério também, tá faltando um espaço de discussão sério. O que você acha, Leandro, sua experiência aí? Não, acho que essa semana eu tive na TBC, foi a primeira vez que eu fui lá, e a gente vê assim que tem um viés muito claro de todos os locais que a gente vai, né? Acho que o melhorzinho até hoje, acho que mais pelo âncora, foi com o Thiago Humberto na Rádio Bandeirantes, onde ele tenta dar espaços iguais. Agora, no resto, na maioria, o dia que tem notícia boa para a esquerda ou para o governo, eles invertem a pauta e arrumam um jeito de ficar falando só coisa negativa, não deixa nem a gente explicar melhor a qualquer situação. A gente vê que os comentaristas de direita também, o nível é baixíssimo. É um festival de manchetes do ultrafascismo. E é só manchete, a pessoa não consegue ultrapassar ali a vírgula ali e começar a debater sério. Eu acho que o espaço aqui vai ser interessante justamente para isso, para a gente ter um tempo para aprofundar. Porque muitas vezes a gente tem que falar algo, agora que a gente começa a aprofundar o debate, e é preciso aprofundar, a gente é cortado. Eu, assim, não dá tempo, vamos para outro assunto e muda o foco. Isso acaba atrapalhando. A gente vai falar de segurança pública. Como que você fala de segurança pública se você não tem tempo para falar e o discurso do outro lado é bandido bom e bandido morto? Aí coloca os ouvintes, né? Aí seleciona os áudios, né? Aí coloca o ouvinte lá. Que decepção. Você defendendo o bandido aí. Nossa, que é complicado. Não. E o que vem mais dos ouvintes, eu acho engraçado, e eu tenho falado isso em todas as participações, eu falo assim, ouvinte, você quer me criticar? Minha rede social é aqui, Leandro _Calaca, pode me criticar, mas critica o meu argumento.
Não me critica a pessoa, não. Você falar que eu sou esquerdopata, que eu sou petista, que eu sou lulista, isso nós não estamos debatendo ideia. Você está simplesmente me qualificando de qualquer coisa que você acha que eu sou. E é que nem o Gustavo falou aí, a gente vai ter alguns debates interessantes no programa de hoje, mas muitas vezes a gente se vê na obrigação de defender o Estado burguês. O mundo está tão invertido hoje, defender o mínimo, eu tenho que defender o Estado burguês, porque eles não conseguem nem fazer essa defesa. Então, assim, a gente realmente precisa de um programa igual esse que a gente está se propondo a fazer, onde a gente vai conseguir debater, aprofundar o debate e mostrar uma opinião divergente daquela que a grande mídia mostra. Eles falam que a grande mídia é de esquerda, mas o que a gente vê muitas vezes eles, na verdade, eles não gostam da parte progressista da mídia, daquele debate ali dos costumes. E aí você tem nas Globos um debate sobre costumes progressistas, mas em relação à economia, organização do Estado... Segurança pública. Segurança pública. A Globo bateu palma para o Paulo Guedes os 4 anos de governo Lula, ou de governo Bolsonaro. Então, assim, é uma falta acho que até só tem um tique-o-teco, não tem nem o terceiro neurônio, não. Vamos para a nossa primeira pauta aqui. Uma fala do Ronaldo Caiado, nosso amigo Ronaldo Caiado. Eu vou compartilhar a tela aqui e vocês falam se vocês estão vendo. Peraí. Deu o infinito aí. Estão vendo a tela? Estamos vendo. Então vamos ver aqui. Só tá mudo. Tá mudo? Estão ouvindo ou não? Não, tá mudo. Tá mudo? Deixa eu ver. Não liberou o som, não. Não, mas isso aí a gente consegue colocar na edição depois, por cima? Não consegue, não? Peraí, deixa eu pegar o celular aqui e colocar. Peraí. Ai. Vamos. Deixa eu tirar o compartilhamento da tela. Vamos lá para o nosso Ronaldo Caiado. Com o governador do estado do Rio de Janeiro. Estão ouvindo? Sim. Essa posição, essa decisão de enfrentar o crime recebe o aplauso hoje do Brasil. O brasileiro não suporta mais conviver com esta total situação de impunidade, onde traficantes e faccionados se acham no direito de privar as pessoas da sua liberdade, de intervir, de instalar um verdadeiro estado do crime, da opressão e da violência em vários territórios deste país. Mas quero também, neste momento, levar aqui o meu reconhecimento e dizer que trouxe a mim também um sentimento de muito orgulho ao ver as tropas de segurança do Estado do Rio, policiais civis e militares, e mesmo sem a proteção e a participação do governo federal, para dar a eles estruturas para poderem ter ali mais cobertura no momento do ataque, eles foram de peito aberto, com coragem, na raça, naquilo que é o que realmente mostra a finalidade e a importância das nossas forças de segurança. A vocês todos, forças de segurança do Estado do Rio de Janeiro, meus cumprimentos. Receba também o apoio de todas as forças de segurança do Estado de Goiás. Olha, sei que muitos tombaram. A eles, meus sentimentos aos seus familiares. Se Deus quiser, serão lembrados como heróis neste momento em que o Brasil, se Deus quiser, vai avançar e, de novo, devolver a liberdade às pessoas. Fica aqui o apoio do governador. Gustavo. Ué, Valério. Quer dizer, ele dá parabéns por uma operação, né, só pelo número de mortes. Ele não tem um resultado efetivo dessa operação. O fato é isso. Né? Mas essa é a política da extrema-direita em relação à política pública.
Como o Leandro falou mais cedo, é bandido bom, bandido morto. Se você matou bandido, você está bem sucedido na sua política de segurança pública. Agora veja, até agora a gente tem confirmado 129 mortes. 4 foram de policiais, o restante da população daquela região, tanto do Complexo do Alemão quanto da Penha. Uma proporção de 30-1. 30-1. Nem no conflito Israel e Hamas, nem no conflito Ucrânia e Rússia, você tem números desses. Não teve um único dia, no conflito de Israel, que você matou 125 palestinos e morreu 4 israelenses. Nem no conflito russo. Se você pegar as médias de mortes, você vai ver que a média de mortes no conflito Ucrânia-Rússia fica abaixo disso. E a gente está falando o seguinte, de uma população civil que foi alvo de seu próprio Estado, fora de uma situação de guerra civil. É disso que a gente está falando. E aí ele parabeniza, dando nenhum tipo de resultado. Já tem outras facções ocupando o lugar do Comando Vermelho, inclusive exterminando membros do Comando Vermelho. Isso foi notícia, não foi repercutido muito pela mídia, mas isso aparece. Então, acho assim, que a fala do governador Ronaldo Caiado é muito exemplificadora de qual é a política da extrema-direita, que é uma necropolítica e que vem a partir de uma religião de morte, né? Eles pregam uma religião da morte. Você precisa fazer o sacrifício de alguns em bem do restante da população. Né? E aí, quem vende a Eucaristia nisso aí? É o sangue dos pobres, é o corpo dos pobres, é o corpo dos negros. Né? Infelizmente, é isso. Leandro. Hoje eu tive na Rádio Sucesso e a Ava Santiago esteve lá. E ela comentando... Pelo menos tinha alguém para dar um apoio, né? Que às vezes a gente vai no Sucesso, eles botam 3 para bater em nós e fica a gente lá. Não, e o pior que eles fizeram foi o seguinte, aí logo depois a gente teve uma participação pequena com ela e depois colocaram a Amanda, a Cacheta e o Buzeiro para conversar com a Ava. tiraram o outro e colocaram ela para conversar com a Amanda. Mas uma coisa que ela falou interessante é que o governo Cláudio Castro, que o Caiado aí estava elogiando as forças de segurança, ele não fez nenhum combate às milícias no Rio de Janeiro. Na verdade, o que ele tem é um apoio explícito às milícias. Se a gente olhar aí, há pouco tempo atrás foi preso um deputado estadual no Rio de Janeiro, que era o maior traficante de armas para a milícia, e tem foto, era apoiador dele, assistia jogo do Flamengo junto com ele. A gente tem a maior apreensão de fuzil, foi feito num condomínio na Barra, lá o condomínio onde a família Bolsonaro tem residência, né? Então, assim, o que ela levantou é que muitas vezes esse combate ao Comando Vermelho agora não é para uma recuperação do território ali pelo estado do Rio de Janeiro, e sim uma entrega desse território para a milícia. Segundo ela, a milícia já governa mais de 1 milhão de pessoas dentro do Rio de Janeiro, e esse combate agora com o Comando Vermelho é para entregar mais áreas ainda para a milícia. 50%, 60% da Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro já tem ligação com as milícias, com tráfico, com crime organizado, e a gente vê um discurso raso igual esse do Caiado, onde ele chegou a falar também que oferece as forças de segurança do estado de Goiás para o Rio de Janeiro. Aqui a gente não está precisando não, né? Não, e eu fico imaginando, por exemplo, assim, a Rotan é muito bem treinada, as forças especiais, não, sim, bacana, eu imagino que sejam muito bem treinadas mesmo, mas uma coisa é você ser muito bem treinado numa cidade como Goiânia, que é uma cidade urbanizada, tem ruas, né? Agora, como que uma polícia dessa, ela pode ter o melhor treinamento do mundo, vai subir nos becos da favela, se ela sobe atrás de um bandido, ela não sabe voltar, ela não conhece a geografia do ambiente, ela não conhece nada. Então, assim, tá fazendo política, acho que alguém de marketing falou pro Caiado, Caiado, a forma de você ser conhecido nacionalmente, já que você está num estado irrelevante eleitoralmente para o país, é falar mal do Lula. Primeira coisa que ele fala, qualquer coisa que aconteceu é culpa do Lula, é culpa do PT, é culpa do governo. Eu imagino que esteja tentando fazer com que essa fala dele vire uma manchete em rede nacional, para ele tentar ser mais conhecido, mas demonstra um coronelismo que a gente aqui em Goiás sabe que ele tem mesmo, e que é irreal, eu repito, não debate ao fundo. Você vai matar 100 agora, se você não cuidar dessas comunidades, tem 200 para substituir, ou tem a milícia para substituir, não vai resolver nada isso. Então, assim,
Tem que prender o crime organizado? Tem, mas tem que prender de forma racional. Você prende quem realmente é, mas dá uma expectativa de vida para aquela população carente que está lá, que não tem perspectiva nenhuma. O cara olha um traficante milionário, ele não consegue emprego, ele não tem onde morar, ele não tem nada. Qual que é a perspectiva de futuro dele? É para o tráfico. Se não resolver esse problema, não resolve nada. Cara, eu acho estranho. Por exemplo, a imprensa no estado de Goiás virou uma espécie de blog do Caiado. Eu nunca tinha visto acontecer desse jeito. Tipo assim, tudo que o Caiado fala do Lula sai na imprensa como se fosse notícia, né? Caiado diz que Lula não tem popularidade. Cara, que coisa ridícula. O cara tem 1,5% de intenção de voto. O Lula tá com mais de 50%. E a imprensa solta como se fosse uma coisa assim, entendeu? E aí é muito esquisito você ver que você está sendo governado não com base numa política racional, mas com base em busca por manchete, né? Porque o Caiado não faz mais nada. A única coisa que ele faz é ficar comentando aí em busca de manchete. Aí esses 150 mortes, cara, eu fico puto com a irresponsabilidade que as pessoas tratam esse tema. Porque assim, tava lá uma fila de 150, mais de 150 pessoas ali, enfileirada ali, né? E aí a pessoa, morreu foi pouco, não sei. Gente, o Caiado para falar isso, porque se ele está parabenizando as forças policiais, é porque ele acha que aquele pessoal lá tinha que morrer mesmo, né? E ele sabe quem são essas pessoas? Ele tem certeza de que cada um ali era realmente membro do Comando Vermelho? Ele sabe a ficha de criminal de cada um que está ali? Não sabe. Não Cara, sabe e não se importa em saber. Não se importa em saber, porque na cabeça desse pessoal, quem mora ali pode morrer, entendeu? Não tem problema nenhum. Agora eu fico pensando a perspectiva de um cara, vamos supor, que mora lá. Vamos supor que é um cara que vota da direita, que tem. O cara nasceu lá naquela comunidade, vota na direita, acredita na conversa da meritocracia, acha que pelo esforço dele ele vai conseguir sair de lá, às vezes tem até um livrinho do Pablo Marçal lá na casa dele, e não sabe que em determinados lugares, como no Palácio da Guanabara e como aqui no Palácio das Esmeraldas, as pessoas acham que ele morreu ou não, tanto faz, entendeu? Acham que a vida dele é descartável, acham que o cara levanta todo dia para ir trabalhar, tem os sonhos dele e tal, e pessoas como Cláudio Castro e o Caiado se sentem no direito de determinar quando que os sonhos dessas pessoas vão acabar. E porque ele tem determinada cor de pele, porque ele mora em determinado lugar, ninguém precisa se preocupar com isso. É interessante você falar isso, Valerinho, pelo seguinte, ontem teve uma fala do deputado Tony de Paula, né? Trazendo à tona o seguinte, ele falou, olha, o pastor? O pastor, ele é um deputado de direita. Cara, ele deu uma virada esquisita, né? Mas por quê? O que ele falou? Ele falou, olha, tinha pelo menos 4 jovens que frequentam a minha igreja, nunca pegaram um fuzil e estavam entre os bons. E ele faz uma fala muito interessante, que ele fala assim, vai colocar no pacote. Ninguém vai falar que deixou de morrer, deixou de ser morto, que era inocente, que era bandido e tal. Por quê? Porque é isso que historicamente vem acontecendo. Você pega lá, por exemplo, o massacre de Jacarezinho. Foi isso que aconteceu. Foi todo mundo tratado como bandido, mas ali você tinha pelo menos 1/3 de mortos que era da comunidade, era da população ali. O problema não é você, por exemplo, eventualmente um criminoso morrer no confronto com a polícia. Né? E isso também precisa ficar claro, porque assim, a esquerda muitas vezes assume um discurso sociológico de falar, porque o crime é um problema social, de fato é um problema social. Só que é dentro da mesma lógica que a gente fala, por exemplo, não, precisa fazer revolução, mas e até lá, você não vai ter um Bolsa Família, você não vai ter um programa assistencial, mesma coisa é o crime. Ele é um problema sociológico que de longa duração para você conseguir, de longo tempo de resolução, mas e até lá, você não vai fazer combate ao crime? Não, tem que fazer, mas dentro dos marcos do Estado Democrático de Direito. Se houve uma troca de tiros, se o policial está em risco, ele tem o direito legal de defender a sua vida. O que ele não pode fazer é matar uma população, é colocar toda uma população dessa em risco, como aconteceu e já está comprovado pela própria fala do Tony de Paula. Outro caso, por exemplo, a Japinha do CV. Ela era um rosto do Comando Vermelho. Ela morreu com um tiro de fuzil na cara. Será que isso foi coincidência? Por que no rosto? É verdade, amor. É o tipo de coisa que eu me pergunto. Tô falando, porque ela estava com roupa tática e tudo mais. Beleza, ela estava no confronto. Só que o que dizem é que ela resistiu à prisão. Então, dentre todos os lugares que ela poderia ser acertada, por que no rosto?
já que ela era o rosto do Severo, considerado uma moça bonita e tudo mais. Será que a gente não vê outro tipo de punição? Outra coisa. BOPE fez um cordão na mata, que era o local de fuga deles. Ali, será que teve confronto ou as pessoas foram executadas? A gente tem que até ver se saiu alguém preso daquela mata, ou se todo mundo que entrou foi morto, né? Exato, quem foi preso foi só o pessoal que foi preso na comunidade, os 80 presos que eles falam. Outra coisa, desses 80, quem era de fato chefão e quem era soldadinho? Porque aí tem a fala do Leandro também, de falar qual que é a efetividade disso. Veja, nós tivemos uma ação na Faria Lima que é muito mais efetiva. Você tira o dinheiro dos caras. Se você tira a fonte de dinheiro dos caras, quanto tempo eles aguentam manter aquela estrutura? 2, 3 meses, no máximo. Entendeu? Então, o grande lance hoje é o quê? Você sufocar a fonte de dinheiro, sufocar a entrada de armas. Sabe, por exemplo, hoje a gente já tem estudos que mostram, inclusive das próprias polícias, que a grande fonte de renda dessas facções não vem mais da droga, mas sim de atividades paralelas, como combustível, como venda de internet em comunidades, como venda de vape. Eles aprenderam com a milícia, né? Eles controlam os territórios, porque para quem está nos vendo, droga não funciona no regime de livre mercado, né? Droga, você precisa dominar militarmente um território, e aí você vende droga naquele território. Tanto que as mortes em virtude do tráfico não são mortes de traficante executando quem deve, não é isso. A droga gera morte quando há guerra por território. Né? Uma facção brigando com outra por determinado território. E aí eles descobriram que em determinados territórios você ganha mais dinheiro exatamente extorquindo a população com venda de gás. Curiosamente, por isso que aquele programa Vale Gás do governo federal diminui a receita de facções de milícia. Venda de gás, internet, né, aqueles gatonet que eles colocam, já é uma receita maior. Porque a receita do varejinho de droga ali tem muita, o que a gente chama de externalidade, né? Precisa pagar arrego para a polícia, porque outra coisa que a gente tem que falar, não existe tráfico de drogas em determinada região sem conivência da polícia. Então, tem que pagar o arrego ali, já diminui a receita. Quem ganha dinheiro mesmo são os que fazem a importação no atacado da droga para o país. Né? Essas pessoas não são pegas numa operação como essa. Quem lava o dinheiro não é pego numa operação como essa. Eu não vi o Caiado falando de impunidade, ele não deu um pio sobre o Antônio Rueda, que é o presidente do partido dele, presidente do União Brasil, e saiu a denúncia no ICL de que ele teria aviões que fariam logística para o primeiro comando da capital. Não falou nada do presidente do PP, o Ciro Nogueira, que saiu uma notícia também de que ele teria recebido uma mala de dinheiro do Beto Louco, né, que é lá um dos chefes do PCC, do primeiro comando da capital. Agora, mas no imaginário das pessoas, nenhum desses é bandido. Por quê? Porque eles não classificam um bandido com base no crime que comete e nem no mal que causa para a sociedade. A ideia que eles têm de bandido é ainda uma ideia racial, né? É aquela ideia do preto, de chinelo, de bermuda, né? E o racismo, ele não é simplesmente você não gostar de preto, não é isso. É também, mas ele é principalmente uma forma de organização da sociedade, né? Por mais que o Cláudio Castro não tenha nada pessoalmente contra preto e pobre, mas é o racismo que permite a ele definir quem que pode morrer e quem que não pode. Né? Valério, ontem o Haddad também deu uma entrevista e ele falou a respeito da necessidade que o governo do Rio de Janeiro tem de auxiliar o serviço da Receita Federal e da Polícia Federal em relação à sonegação de imposto de uma refinaria que tem lá no Rio de Janeiro, que na verdade ela não refina, ela simplesmente serve para não pagar ICMS, é um devedor contumaz e para lavar dinheiro do crime organizado. Uhum. Então é o que a gente falou aqui, aquela ação em São Paulo, do governo federal que não disparou um tiro, causou muito mais dano ao crime organizado do que essa do Rio de Janeiro. Esses 150 que foi morte, já tem 200 aí para assumir o lugar desse pessoal, isso não é problema. Eu estava assistindo uma palestra daquele Ricardo Balesteri, né, que foi secretário de Segurança Pública do Estado de Goiás na época do Marconi, e ele falando, nenhum chefão do crime organizado no Rio de Janeiro mora em favela. Nenhum. Então, quem foi preso lá, esse DOCA aí, que está com 100 mil aí de
de recompensa pela captura dele, não é o chefão de coisa nenhuma, ele é o chefão dos soldados, daqueles ali que estão para servir de bucha de canhão mesmo. E ele ainda coloca mais, a única política de tomada de fato de território do tráfico de drogas foi aquela de 2010, que era as unidades, a UPP, né, a Unidade de Polícia Pacificadora, que entrava no morro e ficava lá no morro. Ontem a gente teve o secretário de Segurança Pública do Rio de Janeiro, ele dando uma entrevista falando assim, não, que a gente não recolheu os corpos, porque a gente tinha que sair logo do território, porque a gente estava sob fogo cruzado. Quer dizer, eles subiram lá para tentar prender, cumprir sem mandato de prisão, e voltaram correndo, assim, não tem nenhum trabalho de ocupação daquele território. Aquele território vai continuar sendo tomado ou pelo Comando Vermelho ou por uma milícia que vai assumir o lugar dele. De fato, é que lá não está resolvendo nada. Dizem que a suspeita é que tem 600 fuzis dentro da penha ali, do Complexo do Alemão. Foi preso 100. Então, assim, enxugaram o gelo. Infelizmente, enxugaram o gelo com sangue de 150 pessoas. E mais que enxugar gelo, esses 600 fuzis foram parar lá como? Né? Aí tem até uma informação, diz que a maioria dos fuzis que estão sendo apreendidos agora são de fabricação brasileira, vendidos legalmente na época do liberou geral do Bolsonaro. Então, assim, os CAC saíram comprando fuzil aí à vontade, que era permitido, né, segundo o decreto, e aí esses fuzis acabaram na mão dos traficantes. Exatamente, gente, não tem outra forma de fuzil e parar na mão de traficante se não for tráfico de arma por militar. Não tem outro jeito. Lembra quando prenderam aquele Rony Lessa? No condomínio Vivendas da Barra. No famoso condomínio Vivendas da Barra. O que tinha sogro na casa do 04, dele? Hein? Ele é? Ele era sogro do 04. O Renan pegava a filha do Rony Lessa. Dizem, é verdade. Não, dizem não. Ele pegava, ele só... A disputa é, ele namorava, ele só dava uns beijos, né? Entendeu? Agora, assim, se eu tivesse beijando a filha do Rony Lessa, eu ia chamar para namorar rapidinho. Porque, né? Aqui, por exemplo, Goiás 24 Horas saiu, ó. Caiados sobem cadáveres no Rio de Janeiro para fazer palanque político, mas não explica 265 milhões em incentivos de seu governo para usina investigada por ligação com o PCC em Goiás. Disso aí os caras não falam, né? Não, e o tráfico de arma lá, o Rony Lessa tinha mais de 100 fuzis dentro da casa dele. Ele era um traficante de arma. Então, assim, quem bota a arma na mão desses caras lá são militares, né? E aí, então, por um lado, eles botam a arma na mão dos caras, aí quando precisa dar uma resposta, entra lá, mata 150 preto e pobre e todo mundo bate palma. Valéria, tem uma outra coisa importante. Eu fui pesquisar aqui o salário de um soldado base lá do governo, lá do Rio de Janeiro, né? R$3.000. 3 mil? R$3.000. É baixo, hein? É baixo demais para o cara viver numa sociedade. O cara que ganha 3 mil, primeiro, o cara que ganha 3 mil, ele tem que morar na favela. O custo de vida no Rio de Janeiro é muito caro. Então, o cara que ganha 3 mil reais, ele vai morar na favela. Então, ele vai morar na favela, ele vai esconder a farda dele, ele vai lavar ela e vai deixar ela para secar de trás da geladeira ou no banheiro, porque ele não vai pôr ela para secar ao ar livre. E a chance desse cara ser corruptível, desse cara entrar para uma milícia é grande demais. Porque ele não vai conseguir sobreviver com esse salário. A gente vê o Caiado batendo no peito falando que Goiás é um sucesso em segurança pública, mas é um sucesso porque foram feitos vários concursos, houve uma valorização desses profissionais, a gente tem algumas divergências aí da forma de atuar da PM, mas a gente sabe que um soldado hoje entra aqui ganhando quase 7 mil reais no estado, ele vai ser topo de carreira ganhando salário de juiz. Então, existe uma valorização, se mantém esse funcionário, a gente pode debater aí o custo de formação deles, que eu acho que faz uma lavagem cerebral mesmo, que a gente precisa reformular, mas pelo menos ele é valorizado. No Rio de Janeiro, ganhando 3 mil reais é jogar ele também para ser corrupto, não tem como. Gustavo, quer fechar? Não, cara, assim, tem só mais uma questão que eu queria levantar com relação a isso, é porque o Cláudio Castro, ele mandou um relatório dessa ação para o Trump, né? Então, eu vi isso por alto. Tem essa questão, cara. Então, assim, tá rolando também uma especulação de por que ele mandou isso pro Trump, né? Aí a gente absurdo, cara. Aí a gente começa a pensar como é que eles estão articulando. Quer dizer, não menciona essas ligações da própria direita ou da extrema direita com tráfico, essa questão que a gente trouxe do Caiado e de outros políticos Brasil afora do próprio PL. Leva essa informação, fazem um relatório para o Trump.
articulam isso com a que já vem sendo falada há bastante tempo, com a ideia de transformar essas facções criminosas em terroristas, legalmente, né? Fazer essa aproximação que assim nem conceitualmente seria possível, porque são ideias completamente diferentes. Isso não quer dizer também que a gente não possa aumentar a punição, possa criar outros instrumentos, mas comparar terroristas seria um absurdo conceitual, né? Então a gente precisa entender também como é que eles estão articulando isso, porque veja, você fez uma fala interessante, Valerinho, falando também dessa questão de como eles percebem os bandidos e como é que eles percebem esse pessoal do morro e os outros, os chefes e tal. Há um critério que é estético, não só no sentido visual, mas de como é percebido e como é sentido. Como isso chega para as pessoas, ou como é que isso atravessa a população de uma forma geral. E eu acho que isso tem a ver com esse comunicado do Trump e essa articulação de transformar eles em terroristas. Eles estão tentando mobilizar um sentimento de que o Brasil perdeu o controle sobre o seu próprio território, o que não é verdade. Isso é uma questão localizada em algumas comunidades. Mas mesmo assim, você ainda tem a ação estatal e você ainda tem a jurisdição estatal atuando sobre esses locais. Então, acho que eles tentam mobilizar esse sentimento, talvez, para resgatar alguma esperança de intervenção dos Estados Unidos no Brasil, que já planeja intervenção na Venezuela, já fala intervenção na Colômbia, não só nas costas litorâneas, mas também intervenção por terra, tá? Isso está sendo especulado e falado com balões de testes dentro do próprio Estados Unidos. Então, a gente precisa pensar como é que isso também se encaixa dentro da doutrina Monroe dos Estados Unidos, que é a doutrina que eles têm para a América Latina, e o que isso representa de ameaça para o Brasil, se esses caras também não estão se articulando de outras formas aí. E esse negócio de classificar essas facções como terroristas é para justificar a intervenção estrangeira mesmo. Não tem porque você pode endurecer pena, e o governo federal tem aí o projeto de lei para endurecer pena, para acabar com a progressão de regime, quando é uma liderança dessas organizações, sem classificar como terrorismo. Você pode fazer isso. Você pode endurecer pena, você pode acabar com progressão de regime, você pode endurecer várias situações sem colocar o adjetivo aí de terrorista neles. E o problema é o adjetivo, né? O adjetivo é que permite uma nação igual aos Estados Unidos a tentar uma invasão ou tentar algo do tipo. Então, assim, a gente vê que é algo muito mais profundo do que simplesmente um nome terrorismo, né? E detalhe, o Milei declarou, viu, o Comando Vermelho e o PCC terroristas, tá? A Argentina reconhece. Não, mas a Argentina tá virando um feudo dos Estados Unidos. Sim, é o que os caras querem fazer aqui, né? Entendeu? Então, assim... Esse negócio de que também essas facções têm um poder de fogo que faz frente com o Estado, isso não é verdade, velho. Os caras têm o quê? 600 fuzis? Beleza. Corta os traficantes de arma. E aí o Estado compra isso em uma licitação. Cara, olha só, veja bem. Foi o que eu falei lá no começo. De um dia para o outro o Estado compra isso aí. Qual foi a proporção de mortes? Foi 30-1. Foi mais de 30-1. Então, assim, quando você começa a pensar nessas proporções de morte, os caras estão altamente amados, estão com RPG, estão com isso, estão com aquilo, beleza, mas mesmo assim a polícia, com toda a precariedade, que não é um exército, ele ainda produziu uma mortalidade de 30-1, coisa que nem o exército de Israel conseguiu fazer com o Hamas. Conversa. Vamos lá para a próxima, então. Agora eu vou ver se eu consigo. Primeiro dia, estou descobrindo. Eu acho que para você colocar o áudio, eu acho que tem que isso tirar mesmo. o seu fone. Estão vendo aqui agora? Estamos vendo. Estão ouvindo? Não. Desconecta seu fone. Eu desconectei. Estão ouvindo ainda não? Não. Não, estamos não. Eu vou ter que pesquisar como é que eu faço aqui. Aí eu vou. Esse é o ruim desse, é que ele não tem nem legenda, né? Vou colocar aqui para o pessoal ver. O ruim desse é que ele não tem nem legenda. Aqui, ó. Fez lá no... Como é que é o nome do programa, Gustavo?
Chama Boa Noite. Ele chamava antigamente Boa Noite Goiás, mas como eles querem dar a dimensão nacional, eles tiraram Goiás. Boa Então ficou Noite só com Boa Noite Paulo com Paulo Berings. Berings. Aí, como é que é o nome do convidado? Cara, eu nem agora você me apertou sem me abraçar, porque assim, tem uma galera que eu não lembro o nome de fato, que a pessoa é tão insignificante Que a que eu gente não faz lembro, questão de cara. esquecer, Vou na pegar verdade. aqui. Cara lá. Na verdade, O assim. psiquiatra, né? Quer ver? Eu vou pegar o nome dele aqui. Leonardo Reis. Não, ele não é psiquiatra, cara. Ele não é psiquiatra. Ele foi apresentado como psiquiatra. Ele é doutor em oftalmo. Mas você pariu. viu que ele ficou ali meio caladinho e tal. Ele é doutor ele tinha um olhinho assustado. Mas ele não faz parte assim. da Associação Brasileira de Psiquiatria. O que ele faz um sócio dele é psiquiatra, e aí ele escreveu um capítulo num livro do sócio dele, ele faz parte de um grupo de estudo sobre psiquiatria feminina. Entendi. Aí, nos bastidores, é legal trazer essas conversas de bastidores, que é sempre o mais interessante, né? Nos bastidores, o Paulo, mas tem diferença entre a mulher? Ele explicou lá e tal, e falou de algumas questões que afligem as mulheres, inclusive depressão pós-parto, mas que é legítimo. Agora, o duro foram as piadinhas machistas em off, né? Fazia? Aí, cara, não, porque mulher é muito difícil e tal. Então, assim, é um cara que depois, no final do programa, a gente não vai mostrar nesse trecho, mas no final do programa o Paulo começa a conversar com ele, e o Paulo deixa escapar que o pai dele é muito amigo do Paulo. Entendi. Foi um favor entre amigos ali, porque... Eu acho que foi um favor entre amigos, porque, cara, esse livro que ele escreveu, assim, é um absurdo, e defender esse tipo de ideia em pleno 2025 assim, é assustador. Por isso que eu falo que às vezes a gente serve para discada para fascista. Porque a ideia que ele defende é eminentemente fascista. Gustavo, o cara é oftalmologista, escreveu um livro sobre psicanálise, colocando... inventando, na verdade, psiquiatria, inventando, na verdade, uma patologia no pensamento de esquerda. Não é no pensamento de esquerda, é defendendo que o pensamento de esquerda decorre de duas patologias, ou um trauma de infância, e aí eu tiro onda com a cara dele, ou a pessoa é narcisista. Vamos colocar, peraí. Trocassem, né? Perguntas, que fizesse um bom debate. E que fossem mais objetivos também na hora de explicar os seus posicionamentos. Vamos lá. Seja bem claro. Por que o senhor diz que a esquerda é uma doença? A esquerdopatia é uma doença social, né? Mas do ponto de vista psicopatológico, nós identificamos perfis que são padrões naqueles que defendem a esquerda, que defendem comunismo, marxismo, leninismo, trotskismo e outras linhagens do comunismo propriamente. Por exemplo, que perfis? Primeiro, um perfil, se nós pegarmos a teoria do apego, de John Bowlby, e as teorias do desenvolvimento de Erik Erikson, nós vemos alguns traumas de infância, né? Quem é de esquerda tem trauma de infância? Normalmente, a gente vê... E o senhor é psiquiatra, não costuma traumas de infância. Aí falou que é psiquiatra. E acabam levando, num certo perfil, de um transtorno de personalidade dependente, por exemplo. E aí nós vemos aquelas mentes esquerdistas benignas, que são pessoas que acreditam na utopia, que esperam que o Estado vai resolver todos os problemas benignos, hein? da nação, que o Estado vai acabar com a pobreza, que vai acabar com as drogas, que vai acabar com todos os problemas e dar uma aposentadoria digna para todos os cidadãos e que tudo tem que estar na mão do Estado. Que o Estado vai ser a babá de todos os seres humanos. Cara, só uma observação preliminar. Cara, não sabe a diferença entre assistência e previdência social. Né? Não sabe. Para quem está nos vendo, a assistência social
ela realmente, o Estado dá um benefício sem que a pessoa tenha contribuído. Que o benefício básico é o BPC, o benefício de prestação continuada, está na Lei Orgânica da Assistência Social e tem direito ao BPC pessoa com deficiência e idoso que não tem condição de inserir no mercado de trabalho e em situação de miserabilidade. Eu acho que a casa da pessoa tem que ter renda per capita de 1/4 do salário mínimo. Então é a pessoa miserável com deficiência ou idoso. Essas recebem um BPC. O resto, a aposentadoria, não é uma coisa que o Estado te dá, não, igual ele está achando. Você paga. É paga, a pessoa contribui. Né, quem não contribui não vai ter aposentadoria, a pessoa contribui com o INSS e lá no fundo o benefício dela vai ser conferido com base nas contribuições que ela recolheu na vida inteira. Não é uma coisa do Estado babaia e do Estado paternalista, não. Então nem essas diferenças básicas, assim, essas questões jurídicas básicas, ele parece que compreende, né? E detalhe, viu? Isso não é invenção dos comunistas, não. Tanto o auxílio quanto a previdência, quem inventou isso foram os conservadores. Sabe, isso é histórico, está na história. Começa com a Igreja Católica, depois a maçonaria vai formando ali a previdência, depois o Estado assume. Isso não é uma coisa que os comunistas inventaram, isso não está na proposta, no programa comunista. Não existe isso. Esquerdistas benignas, né? São pessoas com aquela personalidade mais dependente, depende do Estado. O senhor tem trauma? O senhor tem trauma de infância? Eu acho que eu tenho um, Paulo, que é um trauma muito profundo. Quando naquela época da lambada, eu ter mais ou menos uns 6, 7 anos de idade, minha irmã me tirou para chamar lambada, dançar lambada com ela. Então você imagina, tanto que é traumático você dançar lambada com sua irmã, mas veja bem. Porque ela é irmã ou por causa da lambada? Ou por causa dos dois, né? Os dois, imagina dançar lambada e com a sua irmã, que é extremamente traumático. Agora veja bem, Paulo. No livro, eu tive a curiosidade, eu queria até ter comprado o livro, até sugeri para a sua produção, para adiar esse programa para a primeira semana de novembro, para a gente fazer o debate sobre o livro, porque eu tive a curiosidade de olhar, para comprar, mas não ia dar nem tempo de chegar para eu poder fazer a leitura. Mas eu li uma apresentaçãozinha, não sei se é verdade, queria perguntar para o doutor. Porque parece que ele traça uma linha de Hegel até Laclau, no primeiro capítulo do livro dele. É isso? Você traça os principais... Tá, exatamente. Porque o nosso público, né, é um livro direcionado não só para médico, mas principalmente para a área médica, porque as consequências do livro são mais na área médica, segurança pública, educação. Então, boa parte dos colegas, que não são psiquiatras, os psiquiatras conhecem mais, mas os colegas, de forma geral, não conhecem essa parte filosófica, tanto da esquerda quanto do conservadorismo. Mas para o público que está assistindo a gente agora, vamos traduzir. No primeiro capítulo você traça essa genealogia da esquerda e também do conservadorismo. O conservadorismo no penúltimo capítulo. Mas no primeiro capítulo é só essa genealogia da esquerda. De Hegel a Laclau. Desde Hegel a Laclau. Por que eu estou falando isso, Paulo? É porque é o seguinte, pelo que eu li lá no índice, me corrija se eu estiver errado, o livro está em 144 páginas, né? Sim. Primeiro capítulo, 24. Fenomenologia do espírito do Hegel, 600 páginas. Capital do Marx, que é central para entender o que é marxismo, são 3 volumes gigantescos. Gramsci escreveu N cadernos na prisão. Laclau também tem uma obra imensa. Escola de Frankfurt também, você vai ter Adorno, você vai ter Horkheimer, você vai ter vários autores ali, inclusive o Rones, mais recente, por exemplo. Se você parar e pensar, não dá para você explicar em 24 páginas. E por que eu perguntei isso? Está diminuindo porque a a obra. própria que representa o espantalho que ele faz do esquerdismo como alguém dependente do Estado não corresponde à teoria marxista. Você devia falar, ele mesmo diminuiu a obra dele. Dentro da teoria marxista é o conceito de supra-assunção. O que é o conceito de supra-assunção? É você extinguir modificando, ou seja, você pega a semente de trigo, transforma ela em farinha, depois transforma ela em pão. Isso é o movimento de supra-assunção, da semente em pão. A esquerda, o marxismo, não defende o Estado, ele defende a abolição do Estado. Agora, ele defende o Estado, a abolição do Estado por um movimento de supra-assunção. Você vai modificando ele, você vai fazendo até o momento que ele deixa de existir, ele se torna outra coisa.
não é depender, achar que o Estado vai dar solução, mas é acreditar que as soluções para os problemas humanos não são individuais e sim coletivas. E a forma que a gente tem hoje, já que a gente não realizou essa suprassunção do Estado, é através do Estado. Então, como é que a gente vai resolver o problema da saúde para quem não tem dinheiro para pagar a saúde? É através do Estado. Não é fazendo vacina. Deixa eu pedir uma coisa, porque eu estou aqui, né, entre o juridiquês e o medicinês, né? Eu acho que, na verdade, isso aí prova uma coisa que eu tenho que falar. Comunismo virou xingamento, né? Principalmente aqui em Goiás, eu não sei, né, nos outros países. Então o cara fala, você é comunista e não sei o quê. O cara não sabe o que é comunismo. Não, a gente teve aquele Tales da G4, que fez uma campanha aí para demitir, para os empresários demitir os esquerdistas, né, segundo ele. Aí ele está na China agora, ele está em Xangai. Aí ele chega lá em Xangai e fala assim, não, isso aqui não é comunismo. Olha aqui essa modernidade. Quer dizer, ele acha que comunismo é pobreza, né? Ele confunde comunismo com os franciscanos da Igreja Católica. Aí ele fala assim, isso aqui não é comunismo. Tá certo, isso aqui tem um planejamento central do Estado, através do Partido Comunista, tem uma direção dos meios de produção pelo Partido Comunista, mas isso aqui não é comunismo, isso aqui é capitalismo, não sei o quê. Assim, cara, você praticamente definiu aí um processo de transição para o comunismo. Existe realmente um planejamento estatal na mão do Partido Comunista? Isso é o socialismo. Você tem os meios de produção direcionados pelo povo e não pelo lucro, direcionado pela estratégia defendida pelo Partido Comunista, isso é o socialismo. Você praticamente definiu o socialismo. E aí fala, não, isso aqui não é, pelo amor de Deus. É porque assim, cara, é pobreza. Mas antes do Gustavo entrar, eu queria fazer uma pergunta para ele. Gustavo, quais são as chances do nosso psiquiatra ter lido Hegel? Zero ou nenhuma? Zero, cara, zero. Porque assim... Você imagina aquele cara com a fenomenologia do espírito aberta, com a ciência da lógica. Ciência da lógica, com dicionário de filosofia. Ele não leu, cara. Ele não leu Hegel. Ele deve ter lido assim, ele deve ter pego uma leitura de terceira mão. Pegou sabe aqueles manualzão de filosofia de segundo grau? Sim. Ele deve ter pego ele ali, deixa eu ver o que é Hegel. Aí foi na Wikipédia, deixa eu ver o que é Marx. Cara, na minha dissertação de mestrado, quem mais é marxista aqui? Eu tive que comentar uns 2 parágrafos de Hegel no último capítulo, que é que tinha uma relação lá que eu estava discutindo sobre a Hannah Arendt. Eu sofri pra caramba e morri de medo de escrever besteira, cara. Porque é um autor dificílimo. Aí o cara vai fazer uma genealogia de Hegel, não. Não, cara, é assim, são autores, por exemplo, que se contradizem, são autores que muitas vezes discordam entre si, entendeu? O cara falar que ele analisou os principais conceitos da esquerda em 24 páginas, produziu uma síntese que vai de Hegel a Laclau, passando por Marx, passando por Escola de Frankfurt. O pior é que ele não deve ter nem visto musical, né? Que nem a Renata lá. Eu nem falei de Habermas, nem falei de Marcuse ali, quer dizer, é um trem gigantesco, uma produção gigantesca, passando por Gramsci, os cadernos do cárcere dele. Cara, é uma loucura. Entendeu? É loucura o cara falar que ele fez isso em 24 páginas. 24 páginas ele gastaria para explicar, assim, de forma muito pouco o que é dialética. Sacou? Isso, assim, pensando que ele seria um doutor em filosofia ou em sociologia que está explicando para alguém o que é dialética. É 24 páginas. Assim. É para você ter uma leitura mínima, para você entender minimamente o que é isso. Entendeu? Agora também você fazer uma passagem de Hegel para Marx sem citar Feuerbach, por exemplo. Exatamente. Você não entende qual foi o movimento que o Marx fez, se você não passar por Feuerbach. Então, assim, aí começa o absurdo. Então, ele monta um espantalho, sabe, e bate nesse espantalho. Agora, veja, acho que a fala do Leandro é muito feliz de falar como é que eles fazem essas associações, trazer a questão da China, porque Marx, ele não era um detrator do capitalismo, ele era um apologeta do capitalismo. Só que ele falava assim... ele defende a superação do capitalismo, né? Não exatamente. O que ele falava assim, bicho, vamos racionalizar isso aqui, que a gente tira a exploração do homem pelo homem, mas esse modo que a galera está produzindo as coisas em massa, organizando trabalho, isso aqui é o futuro. Então, Nesse sentido, Marx era um apologeta do capitalismo.
sabe? Agora, assim, ó, qual que é o movimento atual que a gente vê isso? Eu acho que o Cultura de Direita do Fúrio Gessa, ele dá um insight muito forte para a gente perceber. Hoje, o comunista, ele é o judeu do fascista lá do começo do século XX. A gente reúne no imaginário da extrema-direita todos os defeitos, todos os problemas, e somos culpados de todos os problemas. A ciência que a gente produz é uma falsa ciência, deles é ciência verdadeira. Os alemães faziam isso, tinha a ciência alemã e a ciência judaica, que era a ciência corrompida, porque era cosmopolita, porque não estava atenta aos valores tradicionais alemães, que ao fim e ao cabo era uma invenção, tal qual é uma invenção os valores tradicionais brasileiros. Eu encomendei Macunaíma, cara, eu preciso reler Macunaíma. Porque, assim, Macunaíma é o valor tradicional brasileiro. Pega os filmes da década de 70, 80 do Brasil, o que era o cinema brasileiro? Cinema de pornô chanchada. Brasil tem carnaval, meu amigo, com teta de fora desde os anos 80. Aí os caras vêm reivindicar uma família tradicional brasileira que nunca existiu, valores cristãos que nunca permearam a sociedade brasileira, permeava discursivamente, mas na prática, a sociedade brasileira sempre foi uma bagunça, sempre foi uma zona. E isso não é porque o brasileiro é melhor ou pior, isso é uma escolha civilizacional brasileira. O esculhambo é uma escolha civilizacional brasileira. É aí que mora a força da civilização brasileira. Que a gente não sofreu um golpe agora, por exemplo, porque o nosso país é esculhambado. Porque quem estava tentando dar um golpe era o batalhão da turma do Didi. Entendeu? Porque se isso fosse um país sério, os caras tinham conseguido dar golpe, porque aí nós teríamos militares sérios, nós teríamos gente séria engajada nesse golpe, entendeu? Então, toda vez que o brasileiro, a coisa aperta para o brasileiro, a gente consegue sair porque é esculhambro. E eu acho que isso deveria ser levado para o mundo, inclusive. Esse projeto civilizacional brasileiro do esculhambro, porque eu acho que as pessoas seriam muito mais livres. Agora, a extrema-direita não, eles projetam um passado idealizado. Não, todo mundo era cristão, todo mundo rezava, que existia uma família tradicional brasileira, que ninguém trepava, que ninguém fazia isso, fazia... Ah, por favor. Cara, você para pensar, Gustavo, sabia que nos discursos do Hitler, ele falava de uma conspiração judaico-bolchevista. Mas né? era isso. Ele fazia essa associação. E aí eu acho engraçado o pessoal Agora eles tiraram o judaico. Agora tiraram o judaico. Eles falando... Não, essa conspiração judaico-bolchevista do Hitler parece muito com a teoria do globalismo do Olavo. Mas é a mesma coisa, cara. Tudo começa no judeu internacional, entendeu? Só que qual que é o lance? O judaísmo que eles defendem hoje é o verdadeiro judeu que o nazista falava lá atrás. É o cara que traz uma tradição mística, um conhecimento meio ali orientalizado e tal. Você pode ver a descrição que eles fazem de Israel. Por que a defesa de Israel vem das igrejas evangélicas? Porque ali é a fonte do saber místico e metafísico deles. Então, não é que eles tiraram o judaísmo, é porque o judaísmo hoje, no imaginário deles, é o judeu real do Hitler, que só foi perseguido quando a coisa descambou dentro da Alemanha. Porque até então, esses caras tinham um acordo com a própria Alemanha, que eram os judeus sionistas. Então, veja, não é que eles tiraram o judeu da equação e começaram a atacar só os comunistas. É porque o judeu que nunca foi atacado pela extrema-direita não existe hoje é o que existe hoje no imaginário da extrema-direita. Não existe mais o imaginário do judeu cosmopolita pervertido. Esse imaginário pertence a quem? Às esquerdas. Nós somos esse judeu. Tem até aquela passagem clássica de uma entrevista que o cara faz uma manifestação bolsonarista lá em São Paulo, que ele pergunta para a velhinha, mas por que você apoia Israel? Aí ela fala assim, porque eles são cristãos igual a gente. Esse pessoal que esse revisionismo, cara, você pega os comícios do Hitler da década de 30, tinha lá dos marxismos Frei nas faixas, né? Alemanha livre do marxismo. Que seria facilmente uma faixa que a gente encontraria nas manifestações dessa galera hoje aqui, né? E tem um pessoal falando hoje que o fascismo, o nazismo era de esquerda, né? Não, porque no partido tem lá Partido Socialista e tal. Agora, assim, o Valeriano é um cara formado em filosofia, não tá aqui, não vai me deixar mentir. Cara, isso é negação nominal do conceito. Quer dizer, o conceito é o próprio nome. Ué, bicho, aí assim,
eu não falo isso em debate, que o povo vai ficar boiando, porque o povo já boia com as coisas que eu falo às vezes, mas assim, parafraseando Shakespeare, cara, se a Rosa começasse a chamar bosta, ela não ia começar a feder. Cara, porque assim também, sabe aqueles políticos que não tem proposta, e aí o material de campanha deles vem tudo, justamente porque eles não têm proposta nenhuma? Melhorar a educação, saúde, segurança, o cara não tem nada para falar, ele mete tudo lá, entendeu? O nazismo não tinha uma ideologia organizada. Eles absorviam tudo que eles achavam que podia ter algum apelo popular, né? Então, por exemplo, de fato, e na época, eles estavam disputando com o Partido Comunista Alemão, que era muito forte, né? Então, eles pegaram a cor vermelha porque acharam que a cor vermelha era chamativa, né? Porque aí eles pegaram essa palavra socialista realmente para atrair os trabalhadores, né? Mas, assim, porque qualquer coisa que eles achavam que podia dar uma força para eles pegavam, né? Mas, na prática, eles eram opositores do Partido Comunista, né? Botaram fogo no parlamento alemão, no Reichstag lá, botaram a culpa nos comunistas e a perseguição já começou. Tanto é que os nazistas, eles não eram exatamente cristãos também, né? A suástica era uma estilização de runas de um ocultista lá, que eu esqueci o nome dele agora, mas eles tinham uma pegada meio ocultista, realmente, eles tinham uma miscelânea de crenças ali, em que eles absorviam. Então era uma ideologia, uma miscelânea de coisas, não era uma ideia muito, muito organizada. Agora, o que o Leandro falou da China, cara, o pessoal confunde também capitalismo com mercado, né? O mercado, ele existe desde que o mundo é mundo, né? E o Marx não era contra o mercado, não era contra as trocas. O capitalismo é outra coisa, né? O capitalismo é um capital acumular, um sistema que funciona regido por um capital acumulado que não pode ficar parado. O movimento dele é sempre gerar mais valor e sempre acumular mais e mais e mais, né? E aí todas as relações sociais e os governos são regidos para que quem tem o capital acumulado acumule mais ainda. Aí você pega uma China dessa, cara, a diferença é que eles têm tecnologia, têm mercado, têm relações de troca, tem tudo, mas as decisões de governo não são tomadas com base na acumulação do capital dos bilionários de lá. Tem uma fala muito interessante, acho que é do Elias Jabor. Ele fala o seguinte: na China, poder econômico não se transforma em poder político. Esse é um ponto que já define ali a existência do capitalismo ou um sistema que caminha para o socialismo e para o comunismo. Então, a gente tem nas sociedades capitalistas o acúmulo de dinheiro se transformando em poder político. A pessoa acumula tanto dinheiro que ela vai fazer disso o poder político dela. E isso já muda. E aí você tem uma outra relação, que é a relação econômica das coisas. Por exemplo, um meio de produção lá não está baseado exclusivamente no lucro. Eles podem construir uma cidade de concreto em um ano, falar assim, não, essa cidade não ficou boa, abandona a cidade e vai para outro lugar, não tem problema, não está baseado no lucro. E a decisão estratégica de qualquer empresa, seja ela uma empresa estatal ou seja ela uma empresa teoricamente privada, está através de um membro do Partido Comunista que está inserido nessa empresa. Então, a decisão estratégica ela deixa de ser baseada no lucro. Ela passa a ser baseada no interesse da coletividade. Cara, isso é socialismo, isso é o caminho para o capitalismo. Mas eles morreram 20 milhões de pessoas. O capitalismo, para se desenvolver, para sair ali do feudalismo e se desenvolver do jeito que foi, foram 200, 300, 400 anos. A gente tem a Revolução na China em 1949, né? Então você tem aí menos de 100 anos e os caras já estão virando a potência mundial. Então, assim, é simplificar as coisas demais, às vezes é não raciocinar, é tentar colocar tudo um adjetivo negativo. Esse dia eu ouvi aqui, você é comunista, então você não é cristão, você é a favor do aborto, você é isso, é aquilo. Primeiro, o fato de eu pensar mais à esquerda não quer dizer que eu sou a favor do aborto. Eu acho que eu não conheço ninguém de esquerda que seja a favor do aborto. A gente é a favor de não criminalizar quem pratica o aborto. Isso é diferente. Então vira aquele chavão. A pergunta não é abortar ou não. A pergunta é se vai meter mulher na cadeia ou não. Essa é a pergunta, mas não querem nem saber disso. O negócio é qualificar.
E aí a definição que vocês falaram de nome sobre o Partido Socialista Nacionalista, né, nacional, que é o partido nazista, teve uma sacada também de um debatedor que falou assim, cachorro quente é um cachorro quente mesmo ou como que é? Porque... cara, o cara que tem sobrenome de Pinto tá fudido, né? Que ele é uma rola gigante. Então, assim, é o absurdo do raciocínio dos caras. Eles não conseguem. Mas aí que tá, não é porque eles são burros. Não é porque eles são tem uns que são. É proposital. Não, tem uns que são, assim como na esquerda também. Tem uns que tem o olhinho seco da burrice. Mas qual que é o problema? Isso é uma tática discursiva, né, cara? Isso é uma tática discursiva, porque aí você cria uma outra relação. Eles estão mexendo com afetos, eles estão lidando com afetos. Eu acho que isso é uma coisa que a esquerda ainda não aprendeu a fazer. A gente vai só na racionalidade seca e a gente acha que a gente vai fazer o convencimento racional. Todo convencimento, antes de tudo, ele é um convencimento afetivo. Se não toca a pessoa de alguma forma, a gente não convence. Não convence. Claro, eu estou falando da pessoa normal, comum, né? Não estou falando de um acadêmico que está ali aberto para o debate. Mas mesmo essa abertura para o debate é um afeto. Você ia falar, essa definição sua eu acho que é bem interessante e eu acho que justifica muito o que está acontecendo nos debates aí, nos grandes canais do YouTube, né? A gente vê aí a esquerda revolucionária crescendo bastante. Jones Manuel, tem Gustavo... Como que é? Gustavo Machado. Gustavo Machado, tem outros, Humberto Matias, tem outros nomes que estão crescendo bastante, porque acabou que na polarização atual a gente ficou como defensor do Estado burguês, né? Então a gente tem que defender o Estado. E o Estado, realmente, a gente sabe que é ruim. Estado é ruim. O Estado ele age muito mais como defensor de uma elite brasileira parasitária do que para a maioria da coletividade. Então, hoje, a gente tem esse pessoal da esquerda que consegue mostrar essa deficiência do Estado, mas puxando para a esquerda. Porque é muito fácil para o cara de direita virar e falar assim, o Estado não presta. Realmente, eu acho que o Estado não presta também. Concordo com você. Qual que é o remédio que a gente tem para isso? Meu remédio é privatizar tudo. Tá. O Estado não presta porque se existe uma elite econômica que o Estado defende os interesses dela. Se você privatiza o Estado, quem que vai comprar? Mesmo a elite econômica. Você simplesmente vai tirar o véu do Estado. Então, a gente tem que, às vezes, aprofundar esse debate, e eu acho que o Valerinho está fazendo muito isso em vários programas, que ele tem radicalizado o discurso, de mostrar, não, a gente não é a favor desse Estado também. A gente é a favor de um outro tipo de Estado que não é esse. E aí, a nossa solução não é por vender, porque se a gente vender, quem controla o Estado é quem vai comandar sem o véu do Estado. Agora, se a gente reformar ele, aí é uma outra história. A ideia dos caras é, se não tem Deus, vamos logo com o capeta, né? É tipo isso. Vamos lá para a última, então, que a gente está chegando. Agora não tem já áudio. Estouramos aqui, né? Já, mas vamos rapidinho aqui mostrar aqui a carta do delegado Valdir. Retratação, amigo. Ele vai lá, eu, Valdir Soares de Oliveira, por meio da presente nota pública, venho formalmente retratar-me integralmente das declarações falsas, ofensivas e gravemente desrespeitosas que proferi na manhã de hoje, dia 27 de outubro, né? No programa Falando Sério, veiculado pela Rádio Interativa, a respeito da atuação do ex-ministro da Justiça e Segurança Pública, atual ministro do Supremo Tribunal Federal, Flávio Dino, em episódio relacionado à favela da Maré. Não vou ler a nota inteira, mas ele se desculpou por ter falado que o Flávio Dino se reuniu com líderes do tráfico, né, lá na favela da Maré e tudo. Eu acho engraçado o Valdir se retratar, que bom que ele se retratou aqui, mas no outro dia ele estava falando a mesma coisa lá na Rádio Sucesso, entendeu? E sabe quem estava com a fala igualzinha quarta-feira? Amanda Cacheto. Fui no programa com ela na TBC, no de manhã, repetiu a mesma fala. Eu tive que falar. O delegado Valdir se retratou por essa fala. Você vai se retratar? Não estou acusando ninguém, não, tá não. Não, imagina. Cara, e assim, tem que ter eu acho que tem que ter nos veículos de comunicação aqui do Estado uma responsabilidade maior da mediação, cara. Não... Sabe por que o delegado Valdir se retratou? Porque na Interativa tem mediação. O José Luiz... parou ele na hora. O José Luiz faz bem ou mal, ele faz um fact-checking ali. Se o cara tá fazendo uma acusação, falando um trem muito doido, o José Luiz fala, ele enquadra o cara. E agora tem rádio aqui que a pessoa faz Botafogo, cara.
Aquilo ali são concessões públicas, não pode acontecer isso, da pessoa falar, sair acusando, sair falando o discurso racista e discurso de que estimula morte e não sei o quê, que estimula golpe e tudo, e mediador não fazer nada. Porque no lugar onde tem regra, onde tem mediador, você vê, aí ele se retratou. Agora, no lugar onde ele sabe que é o samba do crioulo doido, ele foi lá e falou de novo. Não, mas tem mediador que repete assim, que não é mediador, que ele vai fazer justamente esse tipo de fala. Por isso que eu falei lá no começo que às vezes a gente serve de escada para fascista, porque a gente vai às vezes num programa, por exemplo, a gente não está debatendo com alguém de extrema-direita, a gente está debatendo com alguém de extrema-direita, mais um mediador, que não é um mediador, e é você ali contra o mundo tentando fazer uma fala contra a barbárie. Não é nenhuma fala a favor do comunismo, não é uma fala avançada, é uma fala contra a barbárie. Porque, cara, ó, sinceramente, na hora que um bolsonarista vira e fala assim, porque nós vivemos na ditadura. Nós vivemos na ditadura. Nós vivemos na ditadura da burguesia. Ah, porque Bolsonaro está preso, são as sentenças condenatórias. Sim, tem 300 mil nessa situação no Brasil. E aí? Entendeu? Só que como que você tem espaço para fazer esse tipo de fala? Se, por exemplo, você vai debater com a Amanda Cacheta, ela em 1 minuto, ela fala 30 absurdos diferentes que você tem que estar desmentindo esse absurdo dela. Ela joga 30 manchetes fakes de grupo de WhatsApp. Cara, ela falou na quarta-feira que aquele chapéuzinho, aquele bonezinho do Lula, ele resgatou a fake news de 2022. Que era que aquele chapéuzinho do CPX era de facção criminosa. Cara, ela lançou essa ao vivo. Que não tem nada para oferecer, velho. Ela quer se eleger no rabo do Gaia contando mentira em rádio. Isso aí eu fico revoltado com o negócio desse. Porque esses dias teve um dia que ela falou, a gente estava combatendo fake news, não sei o que, aí eu falei assim, gente, eu não estou falando aqui de achismo, não. Eu tenho WhatsApp, eu recebi esses negócios durante a campanha de 2022. Eu cheguei a receber uma notícia de que o Lula e a Dilma estavam vindo para Angola para invadir o Brasil. Aí sabe o que ela falou? Foi. Eu lembro até da fotinha que eles colocaram. Não sei o que estava acontecendo na Angola na época, mas meteram essa. Aí ela falou assim, não, mas é responsabilidade da pessoa pesquisar. Ou seja, ela falou assim, eu posso mentir à vontade, eu posso espalhar notícia falsa à vontade, vocês que pesquisem, entendeu? Essa é a mentalidade de uma pessoa como aquela. Porque quando eles defendem a liberdade de expressão, na verdade, que eles estão defendendo é a liberdade de tocar fogo no país com mentiras. É isso. Sim. É isso, mais nada. O que eu tenho falado até em relação à regulamentação das redes sociais é em relação a isso. Que aí fala assim, mas fulano tá 1 ano sem live porque falou alguma coisa. Eu falei assim, pois é, a decisão de ficar 1 ano sem live não foi uma decisão da justiça, foi uma decisão do dono da empresa. Vamos lá, do X hoje é do Elon Musk lá, né? O resto é da Meta do Zuckerberg. Então, uma decisão administrativa de qualquer uma dessas empresas para as redes sociais no Brasil. São todas empresas que estão na Bolsa de Valores. Você está aí gritando que você é contra a regulamentação das redes. Vamos lá, o Partido Comunista, a China compra o controle acionário dessas empresas. E aí a China passa a fazer a administração e a regulação dessas empresas. Você vai continuar gritando que você não quer regulamentação dessas empresas? Ou para você só é suficiente? É uma boa pergunta. Essa regulamentação está sendo feita só porque são empresários que são de direita e para você está tudo bem? A gente vê o discurso também contra a escola sem partido. Na verdade, não era uma escola sem partido, era uma escola dentro do imaginário deles que defendia ideais de esquerda. Mas eles não querem tirar uma opinião política da escola, eles querem incluir a deles. A deles. Aí você quer as escolas militares e tudo. Né? Leandro, muito obrigado pela participação. Gustavo, Sabino, foi muito bom. Semana que vem estamos de volta. Vamos sofisticar o nosso programa, né? Vamos eventualmente chamar convidados. Do ano que vem, vamos ver se a gente vai para um estúdio. Mas vocês, obrigado. Esse foi o Foro de Goiânia. E fique ligado com a gente se você quiser uma opinião e uma análise diferente da que a gente vê aí no mainstream dos meios de comunicação de Goiânia. Um abraço. Valério, só tem aquela frasezinha que a gente esqueceu. Coloca o sininho aí, compartilha e segue o canal. Verdade. Liga o sininho, compartilha e siga o nosso canal. Um abraço. Até mais. Tchau, tchau. Um abraço, galera. Tchau, tchau.